a vara de Arão, aquela qual florescera, eles entendiam, ou seja, Deus estava transmitindo para eles, aleluia, vinha na lembrança deles que Deus ainda é o mesmo Deus que pode fazer coisas sobrenaturais acontecer. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Somente Deus poderia fazer o sobrenatural acontecer no meio do seu povo. Mas como que é isso? Arrancar, aleluia, um galho de uma árvore e ela ser colocado junto com outros galhos, e no dia seguinte ela amanhecer com flores brancas e flor amarela. Era um sinal que Deus estava dando, que Ele estava aprovando o chamado, o ministério de Arão. Deus ainda é o Deus que faz atos poderosos no meio do seu povo. E quantos acreditam comigo, levante a mão. Glória do Senhor. Deus ainda faz o sobrenatural. Deus ainda traz à existência aquilo que não existe, querido. Deus não mudou, aleluias. O que tem mudado é o processo de acreditar. O que tem mudado, aleluias, é a forma que eu acredito. Aleluia, tem pessoas que já não crê mais, pastor, no sobrenatural, no milagre da parte de Deus. Mas eu quero crer que estou pregando nesta noite para uma igreja que ainda acredita no milagre, no sobrenatural, no poder do Senhor. Quando eles olhavam para a arca, eles lembravam que na arca tinha a tábua da lei, tinha a palavra do Senhor, a qual foi dado para eles. Bendito seja o nome do nosso Deus. E dentro da palavra do Senhor havia os preceitos, os ensinamentos. Então Israel não poderia esquecer que Deus é o Deus que deu a palavra, deu a orientação, que Deus é o Deus que deu, aleluia, o maná, que traz a lembrança da provisão, que Deus é o Deus que levantou Arão pelo ministério, aleluia, do sacerdócio, através do sinal da vara. Deus ainda é o Deus de atos poderosos. Então a arca trazia a presença de Deus. Além da presença de Deus no meio da nação, eles compreendiam que aonde Deus está, algo pode acontecer. E a arca caminhou por muitos anos junto com Israel. Quando, aleluia, Josué vai atravessar o Jordão, quando Josué está para atravessar o Jordão, a Bíblia diz que os sacerdotes pegam a arca e vão conduzindo ela. Quando chega à margem do Jordão, querido, as águas do Jordão, elas se dividem, porque quando ele chega com a arca, está chegando a presença de Deus. Primeiramente, primeiro obstáculo de Josué na liderança daquela nação foi o Jordão. Primeiro obstáculo a ser vencido é as águas do Jordão. Mas quando Deus está na frente do negócio, querido, não tem Jordão que vai te atrapalhar, não tem mar vermelho que vai socorrer. Aleluia, você vai chegar do outro lado, porque Deus está na tua frente. Se Deus vai na tua frente, você vai alcançar. Só os que creem comigo, levante a mão. Mas quando Deus está na frente, fique tranquilo, você vai chegar do outro lado. Fique tranquilo. Diga para o irmão do lado, fique tranquilo, Jesus está na frente. Quando Jesus ele entra com os discípulos no barco e diz: olha, passamos para o outro lado. Foi uma ordem de Jesus imperativa. Passamos para o outro lado, ou para a outra banda. Só que quando eles entram no barco, a Bíblia diz que na Galileia, dentro ali no mar da Galileia, começou a soprar um forte vento. Galileia era cercada de montanhas. Então ali veio um forte vento que
que levantou ondas no mar da Galileia. E o barco onde eles estavam começou a ser sacudido de um lado para o outro. Jesus estava na polpa, descansando, por causa da jornada no trabalho. E os discípulos, Pedro, Tiago, João, estavam ali, no leme daquele barco, conduzindo ele para chegar no outro lado onde Jesus falou. Só que como o vento era forte e o mar estava bravio, eles falaram: nós vamos perecer. Acorda o mestre. Quando eles acordam o mestre, Jesus manda que o vento se acalme, que o mar fique tranquilo, que o vento cesse. Aleluia. Porque a ordem de Jesus foi: vamos chegar do outro lado. Jesus está te dizendo nesta noite: vamos chegar do outro lado. Não é no mar da Galileia que a tua história acaba. Não é, aleluia, nessa situação que a tua história vai acabar, não. Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: vamos chegar do outro lado. Vamos chegar do outro lado. A tua vitória está do outro lado, meu querido. A tua bênção te aguarda do outro lado desta luta, desta dificuldade, desta prova. Jesus manda te dizer: você não vai morrer nesta situação. Você vai chegar do outro lado. Quando Josué atravessa o Jordão e começa a tomar posse da terra, Josué vai dividir a terra, e dividindo a terra, os levitas vão ficar com a parte onde está Siló. E Siló, ficando a alguns quilômetros distante de algumas cidades, o tabernáculo ele é estendido em Siló. A arca é colocada lá dentro do tabernáculo. E a Bíblia vai dizer para nós que de tempo em tempo algumas nações subiam até Siló. Por exemplo, Ramá, onde narra a história de Ana e Eucana, que subia anualmente a Siló para prestar um culto e agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tinha dado. Então algumas nações, algumas cidades, vilarejos, subia para Siló, e a arca estava lá. Tanto é, queridos, que quando Israel está numa peleja, uma batalha contra os inimigos que por muitos anos se levantaram contra eles, os filisteus, e o povo naquela guerra, naquela situação, recuaram. Então disseram: olha, manda trazer a arca até o acampamento. E diz: olha, vai lá, dá essa informação para ele, de que a arca tem que vir para o acampamento. Os filhos de Eli trazem a arca até o acampamento. Só que os filisteus sobressaem na guerra, na batalha, e leva a arca embora. Leva a arca, é tomada, é levada embora. Algumas coisas que acontecem quando a arca é levada embora. Primeiro, quando a arca é levada embora, que simboliza a presença de Deus no meio da congregação de Israel, primeira coisa que acontece é o pavor. Preste atenção aqui, por gentileza. Primeira coisa que acontece é o pavor. Quando perderam a arca, que simbolizava a presença de Deus, o povo começou a gritar, se desesperar, angustiar. O clamor foi muito grande, porque a arca tinha ido embora. A presença de Deus tinha ido embora. A arca do concerto, da aliança, tinha ido embora. Quando eles olhavam para a arca, eles viam o agir de Deus que estava lá dentro. Mas conforme ela foi levada, o desespero tomou conta. Primeira coisa, que quando a pessoa vai perder a presença de Deus, é o desespero. Ela se desespera, ela se angustia. Ela não tem mais o autocontrole
controle, porque a presença de Deus está indo embora. Segunda coisa que acontece quando a presença de Deus, a arca, ela é levada, aleluia, traz morte. Maravilhoso. Chegaram no acampamento na casa de Eli e disseram: olha, a arca do Senhor foi tomada, foi levada embora. Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A notícia chega na casa de Eli: sua filha que está para dar, a sua nora que está para dar à luz, ouve a notícia, dá à luz a criança e também morre. Segunda coisa que acontece quando a arca é levada: morte. Morte física em Israel. Mas a arca, que simboliza a presença de Deus, quando ela é levada, traz morte espiritual. A morte espiritual é um sintoma de que a presença de Deus está indo embora. A pessoa não tem mais ânimo de vir para um culto de oração, não tem mais ânimo de estar no culto, não quer adorar mais, não quer fazer aquilo que ele fazia. A arca, quando é levada, segunda coisa é morte. Morte no meio do povo. E a arca é levada, queridos. Os filisteus levaram a arca. Estão festejando porque estão dizendo: nós vencemos. Nós vencemos ao Deus de Israel. Nós sobressaímos, matamos milhares. E ainda está aqui a arca que nós tomamos de Israel. A arca que para eles simbolizava a presença do Deus dele no meio da congregação. O que vamos fazer com a arca? Vamos colocar ela como objeto, aleluia, de troféu, de vitória, lá dentro, no templo de Dagon, nosso Deus. E vamos prestar um culto a Dagon. Vamos agora adorar a Dagon, porque ele deu a vitória para nós. E eles pegam a arca, chega lá, coloca do lado de Dagon, querido, e ali eles cultua, agradece a Dagon, que tinha metade corpo homem, metade peixe. Ali eles então cultuam e vão embora. Mas no dia seguinte, quando eles vão retornar para mais uma vez cultuar aquele ídolo, quando ele chega e entra dentro do templo, Dagon está prostrado diante da arca, querido. Dagon se rende diante da arca, que Deus estava dizendo que não existe outro Deus além dele, não existe outra divindade acima dele, não existe outro além dele, ele é o único, querido. Eles pegam Dagon, coloca de pé, aleluia, cultua e vai embora. No dia seguinte, eles vão retornar para o culto novamente. Dagon está prostrado, só que agora Dagon está com a mão cortada, a cabeça cortada. Meu querido, sabe o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Ei, meu amado, o inimigo ele não vai mais arquitetar, não vai mais pensar, projetar, elaborar contra a tua vida, porque Deus corta a cabeça dele, corta a cabeça dele, corta a cabeça de Dagon. O inimigo ele não vai mais, aleluia, aleluia, pegar na arma contra a tua vida, porque Deus cortou a mão dele, aleluia. Sem a mão ele não vai poder preparar nenhuma ferramenta contra ti, porque Deus está nesse negócio na tua vida. Somente Ele, não existe outro para ser adorado, não existe outro para ser cultuado. O inimigo vai sair daqui, irmão, aleluia, nesta noite. Ele perdeu a direção, Jeová cortou a cabeça dele. Oh, Deus estava dizendo, aleluia, Deus aqui sou eu, aleluia, não existe outro, não tem Dagon, não tem Baal, não tem Azera, não tem Deus nenhum, aleluia, somente eu, aleluia, é digno de ser adorado.
apresenta na vida do crente. Ele deixa a arca de lado e se prostra, e para, e se detém na frente do Dagon.